No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a juíza auxiliar da presidência do TJMG, Marcela Novaes, que vai falar sobre o programa Justiça 4.0. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Cid. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Satisfação toda minha. Doutora, eu queria começar perguntando à senhora o que é o programa Justiça 4.0 e por que ele foi criado. O programa Justiça 4.0 foi criado pelo CNJ e tem por objetivo trazer o uso da tecnologia para que a prestação jurisdicional possa ser realizada de forma mais eficiente. Nos tempos atuais, Cid, em que a gente tem um crescente número de demandas judiciais, é importante que a justiça consiga se reinventar, né, e se racionalizar. E por isso foi criado, então, o programa Justiça 4.0 para aliar a tecnologia ao cotidiano da prestação jurisdicional. Quer dizer, ele é 100% digital e como é que funciona na prática? Magistrados atuam de diversas partes do Estado em situações específicas? Exato, ele é 100% digital, isso facilita a tramitação dos processos. Todo o atendimento também é feito no formato virtual, através do balcão digital. Então, nós temos aí uma facilidade de acesso. E em relação aos magistrados, em Minas Gerais, nós temos juízes designados com exclusividade para atuar nos núcleos de Justiça 4.0, mas além disso a gente recebe o reforço dos demais magistrados do Estado de Minas Gerais que estão com o serviço regularmente em dia e que desejam cooperar com as demais unidades através do núcleo de Justiça 4.0. Quer dizer, isso porque eles vão fazer os julgamentos de casos para não ficarem parados, porque a demanda é muito grande, o número de juízes de repente não consegue atender todo o Estado? Exatamente isso. A gente tem uma crescente onda de demandas. Tivemos também uma paralisação do concurso para ingresso na carreira da magistratura, felizmente retomado, mas a gente teve um hiato aí de alguns anos sem o ingresso de novos juízes no Tribunal de Justiça. Então foi importantíssimo implementar esse núcleo de Justiça 4.0, porque a gente consegue, através dos núcleos, dar um reforço à prestação jurisdicional nas unidades. E em relação à seleção, é justamente por aí. A gente tem por objetivo selecionar varas que possuam processos paralisados, né, numa faixa de tempo que a gente considera que não é desejável, ou seja, processos paralisados normalmente há mais de 100 dias, processos que estão em descumprimento de metas nacionais do próprio CNJ. Então, aqueles processos que estão aguardando há mais tempo a sua finalização, a gente faz essa seleção e o Núcleo de Justiça entra para dar suporte às unidades. E na prática, por exemplo, um juiz, um magistrado que está no norte de Minas, pode olhar um caso daqui de Belo Horizonte, por exemplo? Como é que funciona para que as pessoas entendam melhor isso? É meio que um voluntariado, né, vamos dizer assim? É parecido, sim. Além dos juízes que atuam com exclusividade, hoje nós temos 4 juízes que trabalham, né, no dia a dia dentro do Núcleo de Justiça. Então, esses estão à disposição do Núcleo de Justiça. Mas a gente tem outros tantos magistrados de todo o Estado de Minas Gerais que podem atuar nas outras comarcas, como você bem pontuou. Então, um magistrado, né, que esteja no interior pode trabalhar em processos de uma vara de Belo Horizonte e vice-versa. Alguém de Belo Horizonte trabalhar no interior. Para dar mais celeridade, não é isso? Exato. Eu queria que a senhora me falasse o seguinte, tem 4 núcleos, né, no Justiça 4.0. Quais são eles e como cada um funciona? Sim, nós temos hoje 4 núcleos de justiça. O primeiro deles foi criado para atender as demandas que ingressaram na comarca de Brumadinho em razão do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Então, esse foi o nosso projeto piloto e foi muito importante a criação desse núcleo de justiça para possibilitar o julgamento de 14 mil processos que aportaram nas 2 varas da comarca de Brumadinho. Então, através desse núcleo, a gente consegue conferir um tratamento mais célere, um tratamento uniforme para todas essas ações que possuem uma causa de pedir remota, que é justamente o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. E aí, com o êxito desse projeto piloto, a presidência implementou outros 3 núcleos de justiça, que são os núcleos de justiça 4.0 civil, atua nas demandas da seara civil, o criminal e o núcleo de justiça fazenda pública. Interessante. E, na verdade, quais foram os resultados obtidos com o programa? Quais a senhora destacaria?
Bom, difícil destacar um, porque todos eles em conjunto realmente nos trouxeram significativos índices. Eu gostaria aqui de pontuar, nós tivemos recentemente a divulgação pelo CNJ do relatório do Justiça em Números, e foi possível verificar que nós tivemos em Minas Gerais um incremento do índice de atendimento à demanda e, em consequência, uma redução da taxa de congestionamento. Então, se a gente falou no início da matéria que nós não tivemos um acréscimo de juízes, a gente atribui esse resultado tão expressivo, né? O Tribunal de Minas, ele ficou em primeiro lugar dentre os tribunais de grande porte do país. Então, a gente atribui esse êxito também aos núcleos de justiça, né? A dedicação dos juízes, não só os juízes que atuam com exclusividade, mas os juízes que atuam em cooperação em todo o estado de Minas Gerais. Então, isso foi possível a gente trazer concretude às nossas ações e elas se expressam nesses números tão significativos. Então, em linhas gerais, isso, mas a gente gostaria de pontuar também o êxito que a gente vem tendo nessas ações de Brumadinho. Brumadinho tem as duas varas em conjunto, aproximadamente 14 mil processos. Com a criação desse núcleo de justiça, a gente consegue tramitar esses outros 14 mil processos. Estamos, na maioria deles, numa fase pericial. A gente tem conseguido dar vazão aí a uma média de 1.500 perícias por mês, mais as decisões que envolvem toda essa fase probatória. Em relação ao núcleo de justiça criminal, estamos fazendo audiências de instrução e julgamento que envolvem processos criminais de violência doméstica desde março desse ano, que foi a Semana da Justiça pela Paz em Casa, e a gente vai atuar até o final desse ano de 2023 com essa temática. O Núcleo de Justiça 4.0 Fazenda Pública, importantíssimo pontuar, estamos trabalhando com mais de 2 mutirões simultaneamente. Nós temos o mutirão dos dativos, né, já foram homologados diversos acordos com um pagamento expressivo pelo Estado desses honorários. Um acordo histórico, né, feito com a AB, não é isso? Perfeito, um acordo histórico feito com a AB e o próprio Estado, né, via AGE. Nós conseguimos até o presente momento liquidar mais de 8,5 milhões de reais que envolvem esses créditos alimentares dos advogados dativos. E aí, sem esquecer também, Cid, do Núcleo de Justiça Civil, que atua em diversas temáticas dessa natureza. Atualmente estamos trabalhando com o mutirão na Centrase, que é uma unidade judiciária de Belo Horizonte que atua em cooperação na fase de cumprimento de sentença junto às 36 varas cíveis da comarca. Então, esse mutirão também que a gente está fazendo no Núcleo Civil é muito importante, porque representa inclusive um anseio da classe dos advogados para a rápida tramitação dessa fase tão importante que é o cumprimento de sentença, que é onde se dá efetivamente a entrega da prestação jurisdicional. Quer dizer, os resultados então são positivos, né? É o que é mostrado, né, pelo trabalho que é feito. Sim, com certeza, são muito positivos. O que a gente pretende, inclusive, é aprimorar os núcleos de justiça, essa seleção de processos, porque a gente acredita que é uma ferramenta indispensável para que a gente consiga regularizar esses processos do Estado todo que demandam aí uma atuação mais eficiente, tecnológica, um tratamento uniforme. É isso que o Núcleo de Justiça 4.0 representa. E atua na primeira instância ou também na segunda? Nós temos na primeira e na segunda instância. O êxito desse piloto na primeira instância e a natural sobrecarga que ele traria, né, para a segunda instância levou a presidência a criar o Núcleo de Justiça 4.0 na segunda instância e que está sob a coordenação da primeira vice-presidência. Então agora é aprimorar, né? O próximo passo, sempre aprimorar. Perfeito, aprimorar e expandir, porque é uma ferramenta que está sendo utilizada largamente em todo o país. Doutora, muito obrigado pela participação, agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.